Bom, esse tema ele traz como tema geral geometria plana, como tema específico a ideia de classificações de triângulos quanto aos lados e aos ângulos, tudo bem? Então, de início, eu trago uma pergunta focal como sendo: como relacionar as classificações de um triângulo em relação aos lados e aos ângulos? Então, como tema mais geral, trago triângulos e a partir desse conceito em cima no topo, eu desmembro em dois outros conceitos que estão no primeiro nível hierárquico, bem? Então, a primeira proposição, como está indicada, se vocês podem ver, em todas elas tem a numeração acima. Essa daqui, como são duas proposições, a primeira é: triângulos são classificados em relação aos lados do triângulo, e a outra, triângulos são classificados em relação aos ângulos do triângulo. Indo para a parte esquerda do mapa, eu coloquei tudo com a coloração referente à coloração que está no fundo desse conceito lados do triângulo. Essa ideia de colocar a coloração referente à parte esquerda e à parte direita do mapa é só uma estratégia de organização visual desse mapa. Isso não quer dizer que é obrigatório você usar cores, certo? Então, como eu sempre gosto de usar essas cores, mesmo não sendo obrigatório, para tentar organizar visualmente aquilo que eu chamo, por exemplo, de lados do triângulo e os conceitos referentes aos ângulos do triângulo, eu gosto de fazer essa diferenciação, mas eu não deixo sobrecarregado para até mesmo não pesar tanto na carga cognitiva do estudante que está vendo o mapa, tudo bem? Então vamos começar vendo as proposições que eu utilizei no lado esquerdo do mapa, ou seja, os conceitos referentes ao conceito geral, lados do triângulo. Então a primeira proposição que eu coloquei é: lados do triângulo podem ser três lados diferentes. Quarta proposição: lados do triângulo podem ser três lados iguais. E a última proposição nesse caso: lados do triângulo podem ser dois lados iguais. Esses três conceitos aqui, eles ligam a outras proposições. Então, seguindo a leitura de acordo com a numeração, três lados diferentes caracterizam o triângulo escaleno, tá? E do triângulo escaleno, eu sei que garante que tenhamos ângulos distintos. Isso aqui é uma relação muito interessante que envolve tanto os lados do triângulo quanto os ângulos desse mesmo triângulo. Então isso aqui, ó, triângulo escaleno garante que tenhamos ângulos distintos. Se eu olhar outra proposição, triângulo equilátero garante que tenhamos três ângulos congruentes. E a outra proposição, triângulo isósceles, garante que tenhamos par de ângulos congruentes. Então, feito isso, nessa parte em relação aos lados do triângulo, podemos ver algumas relações entre eles. Que relações são essas? Esse caso aqui, que é um calo na vida de todo estudante, está começando a ver essas relações conceituais. Por exemplo, triângulo equilátero que eu trago aqui na proposição 12, eu afirmei que ele também pode ser entendido como um triângulo isósceles. E isso vem da parte conceitual da geometria plana, tá bom? Se a gente olhar a definição do triângulo equilátero, de acordo com o mapa, eu disse que três lados iguais caracterizam um triângulo equilátero. E no triângulo isósceles, dois lados iguais que o caracterizam. E aí você pode pensar, se três lados são iguais, com certeza dois deles são iguais, concorda? Então, da definição que eu trago no nível hierárquico 2, que eu estou julgando como esses conceitos, eu consigo entender uma relação conceitual entre triângulo equilátero e triângulo isósceles. Então, a relação entre esses dois conceitos ele possibilita que o aluno tenha entendimento que todas as propriedades que estão ligadas nos triângulos isósceles também servirão para os triângulos equiláteros. Por exemplo, essa que eu coloquei, dois lados iguais e par de ângulos congruentes, tá? Então todas essas aqui servem para triângulo equilátero porque todo triângulo equilátero também pode ser considerado um triângulo isósceles. Então essa é uma proposição interessantíssima que aparece no mapa e que faz jus ou faz indicação
com essa propriedade interessantíssima dos triângulos equiláteros e dos triângulos isósceles. Também temos, saindo do triângulo equilátero, outra relação importante, mas essa, que é a relação 19, vai ficar para ser explicada lá no finalzinho, bem? Vamos partir para o lado direito do mapa, que é o lado em amarelo, que se relaciona aos ângulos do triângulo. Então, bem parecido com aquilo que a gente fez no lado esquerdo, eu trouxe as três possibilidades de classificação dos ângulos do triângulo, que eles podem ser um ângulo reto e dois agudos, podem ser todos ângulos agudos e pode ser também um ângulo obtuso e dois agudos. O que isso interfere na classificação dos ângulos e o que isso interfere na classificação dos triângulos, eu trago na proposição 16, na 17 e na 18. Vamos lá? Na proposição 16 eu digo que um ângulo reto e dois ângulos agudos caracterizam o triângulo retângulo. Na proposição 17, todos os ângulos agudos caracterizam o triângulo acutângulo. E na proposição 18, um ângulo obtuso e dois ângulos agudos caracterizam o triângulo obtuso. Lembrem que, de acordo com a pergunta focal, eu não estou interessado no mapa em explicar o que é um ângulo reto, o que é um ângulo agudo e o que é um ângulo obtuso. Se eu fosse explicar isso, o tema do mapa, o conteúdo do mapa no geral, iria ficar muito grande e no lugar do mapa explicar, ele poderia confundir o estudante. Bem? Então a pergunta focal, já fazendo jus a ela, é muito importante para que os conceitos de um mapa conceitual fiquem delimitados e você não se sinta tão empolgado e comece a colocar conceitos relativos aqui como soma dos ângulos internos, área do triângulo, o que é um ângulo obtuso, o que é ângulo, certo? Então isso aí é mais relacionado a outro mapa conceitual que a gente até pode colocar aqui como modelo de conhecimento, certo? Então vamos seguir. Feito as proposições 16, 17 e 18, que vemos como relações entre elas ligadas diretamente aos lados do triângulo, e aí começa a vir essa proposição 19, é que se eu sei que todos os ângulos são agudos, eles caracterizam o triângulo acutângulo, de certeza eu tenho que o triângulo equilátero é sempre um triângulo acutângulo. Então isso possibilita com que o estudante veja a classificação em relação aos lados, não exclui a classificação em relação aos ângulos. E como essa ideia de classificações simultâneas podem ficar clara para o estudante que está vendo o mapa? Bom, se eu digo que um triângulo equilátero, que já é uma classificação em relação aos lados, é sempre triângulo acutângulo, ou seja, uma classificação em relação aos ângulos, eu consigo mostrar que o triângulo ele pode ser classificado também em duas partes. Tá? Eu não fiz relação com o triângulo escaleno com o triângulo isósceles porque não é uma relação tão imediata com os ângulos do triângulo. Porque um triângulo isósceles ele pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo obtuso. Logo, como ele tem essas possibilidades, diferentemente do triângulo equilátero, que sempre será um triângulo acutângulo, a gente não consegue fazer uma relação tão direta, tá? Mas podemos relacionar também essa ideia de triângulo isósceles com o triângulo retângulo. É um caso que forma o triângulo isósceles retângulo, como a junção dos nomes já indica, e esse triângulo isósceles retângulo que está aqui posto na proposição 20, ele é muito importante porque ele se torna sempre a metade de um quadrado. E por que isso aqui é importante? Porque já está relacionando polígonos de classificações diferentes. E aí já vem ideias de fórmulas que a gente pode usar com o triângulo e com um dos quadriláteros notáveis, que aqui é o quadrado. Bem? Então, conceitos mais específicos da técnica aqui de mapa conceitual. O que foi que eu usei? Para auxiliar em questões de imagens conceituais, né, atreladas à teoria, por exemplo, de Tal e Wiener, em cada classificação aqui dos triângulos enquanto aos lados, por exemplo, triângulo escaleno, triângulo equilátero e triângulo isósceles, eu trago aqui, por exemplo, como vocês podem ver, uma figurinha abaixo de cada conceito específico, de triângulo equilátero, por exemplo,
foi o que eu cliquei, e essa ideia já abre uma figura que é para mostrar ao estudante também a parte gráfica daquilo que eu apresentei verbalmente no meio do mapa conceitual. Isso ajuda muito a você criar conexões mentais que relacionam tanto aspectos imagéticos quanto aspectos verbais, escritos, tudo bem? Então isso cria uma relação muito bacana no cognitivo do estudante, por exemplo, que ele consegue relacionar várias imagens conceituais sobre, por exemplo, o triângulo equilátero, né, com a definição, com a parte verbal, com as relações com triângulos isósceles, e agora ele pode também relacionar as partes imagéticas. Aí se o aluno aqui, ó, em outros exemplos, queira saber visualmente o que significa um triângulo obtusângulo, por exemplo, você clica nessa figura, vai abrir um recurso. Clicando nesse recurso, você abre uma imagem referente a um triângulo obtusângulo. Então ele mostra aqui, ó, que é um triângulo em que um dos ângulos dele é maior que 90 graus, ou seja, é um ângulo obtuso, como mostrado na definição aqui, tá bom? Eu coloquei essa relação aqui de pontilhada que faz referência a uma reconciliação integrativa. Nas reconciliações integrativas, é obrigatório colocar uma linha pontilhada? Não, mas eu coloquei só para exemplificar que é possível fazer essas relações, tanto aos lados quanto aos ângulos. E outro recurso importante, podemos ver aqui, é que no triângulo retângulo eu tenho um ícone que referencia a outro mapa conceitual. E o porquê isso? Quando eu clico aqui, ó, triângulo retângulo, ele vai abrir outra guia e nessa guia ele mostra um mapa conceitual sobre triângulo retângulo. Isso traz a ideia de modelos de conhecimento e isso é importante porque o seu mapa não fica sobrecarregado de conceitos não referentes à sua pergunta focal. Então você tem como organizar o seu conhecimento e a partir de um conceito você pode ligar a outros conceitos, a outros mapas conceituais, que é assim que a matemática funciona, né? Uma coisa vai sempre ser embasada com outra coisa que você já viu previamente. E é importante trazer essas relações porque mostra aquilo que você sabia com aquilo que você está conhecendo, fazendo o processo de assimilação que Ausubel já falava há um tempo atrás, certo? Então, nada dessas relações, dessas imagens, desse mapa conceitual que estão aqui incluídos é por acaso. Tem sempre uma explicação importante, tem sempre uma teoria que embasa essa minha ação e todas essas teorias fazem referência à aprendizagem do aluno, que é o nosso grande foco aqui na MEPS Acompanhamento Escolar. Com isso, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você ficou com dúvidas sobre o tema mapeado, alguma proposição ou sobre a técnica de mapeamento conceitual, deixe nos comentários aqui embaixo que desenrolamos a resposta rapidinho, certo? Espero vocês no próximo vídeo com a explicação de mais um mapa conceitual. Obrigado, até mais.